Primeiro, obrigada pelo convite. Muito bacana ver essa sala com bastante gente, falando sobre uma temática que muitos de nós aqui trabalhamos há alguns anos, né? Então, o tema da minha palestra é geoprocessamento, muito além de mapas. Eu lembro que, quando o Zé me convidou, eu fui dar uma olhada no pessoal, assim, e eu falei, gente, o que a gente fala, né? E, quando a gente fala de geoprocessamento, a gente está falando de um mundo muito amplo, que vai além de mapas, e que se inicia antes desse momento da construção de um mapa. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Bom, eu sou Caroline Rosa, eu sou geógrafa, sou mestra também em Engenharia de Transporte e Gestão Territorial, ambos pela UFSC. Tive experiência aí desde a minha época de graduação na área de geoprocessamento, trabalhando com a parte de planos diretores. Obrigada. Plano diretor. Tive uma experiência na Eletrosul, Centrais Elétricas, voltada à área de desapropriação de áreas, por conta de implementação de pequenas centrais hidrelétricas. E também no LabTrans, que eu trabalhei bastante com a parte de base de dados geográficos, metadados, padronização de dados, voltados, então, à área de transporte e também voltado à área de meio ambiente. Sou professora de pós-graduação. As principais disciplinas que eu atuo são voltadas ao geoprocessamento. Nas matérias que não são especificamente sobre geoprocessamento, eu falo sobre geoprocessamento. Então, está sempre muito presente o geoprocessamento nas minhas aulas, enfim, no que eu leciono. Atualmente, além de ser professora, também sou consultora, trabalho especificamente na área ambiental, bastante na área de perícia ambiental, enfim, nesse mundo tão amplo aí do geoprocessamento. Eu gosto muito de começar, sempre que eu vou falar sobre geoprocessamento, com essa frase, né? Se o onde é importante para o seu negócio, então o geoprocessamento é a sua ferramenta de trabalho. Eu não pude assistir a primeira palestra, mas assistindo a palestra que teve anterior à minha, a gente consegue ver, né, o quanto o onde é importante para muitas das atividades. E esse onde com uma série de informações, que é o que caracteriza, então, um dado geográfico. Quando a gente fala, então, de geoprocessamento, a gente está falando de um conjunto de tecnologias, né, que são voltadas, então, àqueles passos todos, né, a coleta, tratamento de informações espaciais para um objetivo específico. E as atividades, então, envolvendo o geoprocessamento são executadas por sistemas como os SIGs, né, os sistemas de informação geográfica. Os SIGs, então, eles são um dos principais sistemas que consomem esses dados geográficos e, essencialmente, são compostos, então, por hardware, né? A gente precisa, inclusive, de uma rede de comunicação, de internet. Hoje em dia, falando muito sobre geosserviços, que a gente já ouviu isso aqui, acredito que vocês vão ouvir muito no dia de hoje, software especialista e dados. E aí o dados fica ali destacado porque ele é fundamental para esse processo, né, para esse sistema. Se a gente não tiver um dado de qualidade, a gente não vai conseguir ter um resultado de qualidade, né? Lixo que entra, lixo que sai. Eu sempre gosto de dar o exemplo. Se você tem uma carne de segunda e você vai moer aquela carne de segunda no melhor moedor de carne, você vai continuar tendo uma carne de segunda, você não vai ter uma carne de primeira. Com dado é exatamente isso. É dessa forma que acontece. E aí, a gente se depara, hoje em dia, com um tanto de tecnologias e softwares, e a importância de dado e tudo mais, a gente se depara com esse tipo de notícia, que ela é de 2021, né? Final de 2021, então não é de tanto tempo. Que, inclusive, é de um canal, de um site, né, que é o Geocracia. Caso vocês não conheçam, recomendo fortemente, vários artigos muito interessantes na área. E diz assim, BH quer mapear áreas de risco geológico, mas geólogos dizem que dados já existem. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje também. Além da importância do dado, a questão de como
deixar público aquele dado? Como fazer com que um dado seja levantado uma vez e utilizado muitas vezes? E não o contrário, que é o que muitas vezes acontece. A gente ter dados sobre o nosso país é uma questão de soberania. Atualmente, quando a gente olha os dados do CAR, a gente tem cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados de sobreposição de área. Ou seja, em 1 milhão de quilômetros quadrados, a gente tem áreas que mais de um proprietário se diz dono. Esse é um grande problema. E os mapas, ou a geoinformação, eles podem mentir. Se a gente manusear esse dado, se eu utilizar um dado em uma escala inadequada, eu posso mentir, eu posso dizer que um uso que se dá em uma área, na realidade, não é aquele. E quando a gente fala de geoinformação e de dados, às vezes pode parecer que é algo muito técnico ou que não é algo do nosso dia a dia, mas eu trago aqui alguns exemplos que estão no nosso dia a dia, que todo mundo usa. Hoje eu usei um Uber para vir para cá e eu só cheguei aqui porque a localização da minha casa estava certa, a localização da UDESC estava certa e a gente tinha uma malha rodoviária que estava certa. Por isso que eu estou aqui agora e acredito que muitos de vocês. Então, a gente tem diferentes serviços que consomem esse tipo de informação, da geoinformação, né? Então, o Uber, iFood 99, o Tinder, né? Já pensou você querer achar a pessoa amada e falar que você quer até 2 quilômetros, ele vai lá e acha alguém que está a 2.000 quilômetros, né? Não dá. Então, todas essas soluções, elas precisam de dados de qualidade para que gere um resultado que seja de interesse. Pensando nisso tudo, pessoal, na questão de dados, qualidade de dados, e pensando na questão como a própria concepção dos dados, a partir do momento que os dados passaram a ser digitais, né, a gente saiu dos mapas analógicos e fomos, então, desde o momento dos CADs e depois, então, do SIG, a gente teve uma questão relacionada à falta de padronização. Cada um gerava o seu dado do jeito que queria, cada instituição. E, para solucionar essa questão, foi criada, então, em 2008, pelo Decreto 6.666, a INDE, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. O que é, né, uma infraestrutura de dado espacial? Conforme, então, esse decreto, uma IDE ela é um conjunto integrado de tecnologias, sempre tecnologias, políticas, a gente precisa fazer de uma forma regularizada, né? Mecanismos, procedimentos de coordenação e monitoramento, padrões e acordos necessários para facilitar, ordenar a geração, o armazenamento, desde o momento do levantamento, aonde que esses dados ficam, o acesso, o compartilhamento, como que eu vou distribuir esses dados, a disseminação e o uso desses dados geoespaciais, de todas as esferas, federal, estadual, municipal. Então, isso é uma IDE. É possibilitar que eu tenha dados e que eles cheguem ao cliente, né, a pessoa de interesse, de uma forma correta, de uma forma fácil. Quem trabalha com dado geoespacial sabe que nem sempre é fácil. Você quer tal dado, você já viu aquele dado em algum lugar e aí começa a busca, começa a procura. Não é para ser assim, tá? E eu gostaria de dizer para vocês assim, pessoal, está tudo resolvido, mas não está. O caminho ainda precisa ser caminhado. Uma IDE, então, pessoal, ela é uma infraestrutura amplamente aceita, focada na reutilização de dados. Reutilização de dados. A gente levanta uma vez e usa muitas vezes. E serviços geoespaciais. A IDE ela deve ser, então, inovadora e disponibilizar os dados espaciais mantidos em repositórios por meio de serviços web. Ou seja, eu não tenho que ligar para ninguém, eu não tenho que visitar nenhuma instituição, aquele dado tem que estar, desde que seja um dado público, claro, né, que não seja um dado confidencial, alguma coisa assim, ele tem que estar disponibilizado. É o nosso dinheiro, né? A gente tem aí as secretarias municipais, estaduais, federais, enfim,
que são produtoras de dados geoespaciais. A partir do momento que esses dados são levantados, são elaborados e não estão disponibilizados, a gente está perdendo dinheiro, porque certamente tem uma outra instituição que vai estar levantando aquele mesmo dado, que vai estar gastando recurso financeiro, recurso técnico, para elaborar um dado que já existe, como acontece como nessa notícia que eu trouxe para vocês, então, de Belo Horizonte. Esse aqui é o portal da INDE, convido vocês a conhecerem. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre alguns produtos que a gente tem aqui na INDE, mas, basicamente, esse é o portal. A gente consegue, então, acessar o geoportal da INDE, né, onde vocês conseguem acessar dados geográficos, metadados, já vamos falar um pouquinho sobre isso, geosserviços, né? Então, esse conceito de geosserviços muito importante. Foi-se o tempo que a gente sempre, para fazer uma verificação, era necessário baixar um dado no seu computador, né? Através dos geosserviços, você, por WMS, por exemplo, você consegue simplesmente verificar aquele dado, né? Porque muitas vezes isso já é o suficiente, você ter um acesso a não precisar ter o dado propriamente dito, né? Mas é uma forma de você acessar as informações direto da fonte de onde ela está armazenada, né? Direto da fonte da fonte que criou aquele dado, que armazena, que atualiza, que é o responsável pelo dado. Essa figurinha ela mostra muito o que é esse processo de padronização. Tá? Quando a gente está falando de padronização, pessoal, o que significa isso? Significa que, quando eu tenho um dado, ele já tem uma forma de ser apresentado. Ele já tem informações que precisam compor aquele dado. Só que, para fazer isso, a gente precisa seguir algumas regras. No final, eu vou mostrar para vocês, porque não dá para entrar aqui em cada uma das opções, mas principalmente quem trabalha em órgãos públicos, tá? E quem gera dados geográficos, eu convido fortemente que vocês conheçam a INDE, se não é o caso ainda, para que sejam gerados, então, dados da forma mais correta. Às vezes acontece isso, né? Tem alguém ali querendo dizer para a gente, a gente pode melhorar esse processo. Eu acho que, para quem trabalha com geoprocessamento, isso é muito forte, né? Porque, às vezes, tem uma forma que você faz que é sempre daquele mesmo jeito. E aí alguém vai lá e fala para você assim, tem uma rotina para fazer isso. Aí você fala, não, mas agora eu não tenho tempo para fazer isso. E aí você gasta uma semana, uma coisa que você poderia ter gastado, sei lá, 1 dia, 2 dias, né? E, às vezes, é isso. A gente pode melhorar aquele processo, mas não tem tempo para fazer aquilo naquele momento. E, nisso, a gente vai seguindo, né? Quando a gente fala da INDE, pessoal, uma parte muito importante da INDE, não só da INDE, né, mas é porque na INDE tem a questão da disponibilização dos metadados, são os metadados, né? Então, o que são os metadados? Metadados são dados sobre dados. Eles são tão importantes quanto os dados, né? Eles levam informações sobre aquele dado geográfico. Então, o metadado ele tem como finalidade a documentação e a organização dos dados, para que não aconteça a questão de duplicar, né, sejam duplicados dados, ou seja, antes de você acessar uma informação, você verifica nos metadados, tá, mas qual que é a escala desse dado? Quando que foi levantado esse dado? Qual que é a abrangência desse dado? Eu verifico nos meus metadados esse registro, essa documentação, e, a partir disso, eu digo, esse dado vai servir para mim, ou não, esse dado não vai ser útil para mim. Os metadados eles estão aí no nosso dia a dia, né? Então, para ficar claro para vocês, da mesma forma que, quando eu falo de um metadado geográfico, quando eu olho lá a bula de um remédio e eu vejo quais são os efeitos colaterais daquele medicamento, ou quais são as restrições, ou qual que é a forma de eu utilizar aquele medicamento, aquilo não é um metadado. Da mesma forma, quando eu vou lá verificar os ingredientes que compõem determinado alimento, eu tenho determinada restrição alimentar ou alguma coisa nesse sentido, eu verifico aquelas informações pequenininhas, os metadados. Então, pessoal, com os metadados a gente consegue responder algumas perguntas que nem sempre é possível responder verificando propriamente dito o dado geográfico. Onde que está disponível esse dado? Para que ele foi produzido? Qual foi o objetivo da produção? Onde que eu posso encontrar esse dado?
quem que é o gestor desse dado? Quem que é o responsável por esse dado? Como podem ser acessados? E quando que ele foi produzido? Né? São algumas perguntas que são possíveis de serem respondidas quando a gente tem metadados bem organizados, bem preenchidos, bem relatados. E aí, quando a gente fala disso, a gente está falando um pouquinho de uma quebra de paradigma. Né? A gente sempre fez assim, mas eu sempre fiz assim. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa instituição e eu lembro que tinha um setor que era da parte de documentação e tudo mais, e aí o pessoal queria fazer queriam deixar de ser um processo todo analógico para ser digital. Né? E aí ele falou assim, não, eu não vou mexer nisso, porque daqui a 4 anos eu vou me aposentar. E daí eu lembro que, para mim, foi muito marcante aquilo, assim, né? Pensar que, durante 4 anos, precisava ser da mesma forma, porque uma pessoa não queria. Né? Porque a gente sempre fez da mesma forma, a gente sempre fez assim. Não quer dizer que está bom, né? Só que é da mesma forma que a gente fez sempre. Algumas informações importantes, tá, pessoal? Quando a gente está falando de todo esse processo, os dados geoespaciais, então, eles devem ser coletados uma só vez. Eu vou uma vez a campo fazer a coleta de um dado, esse dado fica público. Uma vez só, o município vai fazer um aerolevantamento e ele vai estar disponível. O Estado, por exemplo. Né? E aí, aquele aerolevantamento vai ser útil, então, para os municípios. Enfim, a gente coleta apenas uma vez um dado. Muitas vezes, dentro de uma mesma instituição, os dados são levantados mais vezes. Né? Porque, mas já existe, mas não sei onde que está, não sei como é que foi feito. Vamos fazer de novo. Deve ser possível compartilhar os dados geoespaciais coletados entre todos os interessados. Tem que ser compartilhado para todo mundo. Deve ser possível combinar harmoniosamente dados geoespaciais de diferentes fontes, usuários e aplicações. Eu devo conseguir fazer a combinação de arquivos que estejam em extensões diferentes? Esse é o jeito. A gente precisa fazer dessa forma, precisa trabalhar dessa forma harmoniosa. Deve ser fácil descobrir quais dados geoespaciais estão disponíveis, quais atendem às necessidades de um uso particular e como podem ser adquiridos e usados. Os dados geoespaciais eles devem ser de fácil compreensão e interpretação, não tem que ter dúvida. É isso, tem que ser objetivo. Por estarem devidamente documentados e poderem ser consumidos e visualizados dentro do contexto apropriado, selecionado de forma amigável. Algumas observações, tá? Isso é muito da minha experiência, de algumas coisas que eu já li, enfim. Como eu falei, eu gostaria muito de dizer para vocês, hoje, que a solução para os problemas, né, de quem precisa procurar dados geográficos seria a INDE. Esse seria o ideal. Tá? Quando a INDE foi criada, lá em 2008, o objetivo é que qualquer um de nós, quando fôssemos buscar um dado geográfico, sempre o primeiro lugar de busca seria o portal da INDE, porque lá os dados estariam disponibilizados com os metadados, com os seus geosserviços. Infelizmente, não é o que acontece. Eu trabalho com a INDE constantemente, não tem uma semana que eu não precise acessar inúmeras vezes dados da INDE. E inúmeras vezes eu acesso a INDE e eu vou procurar na instituição que gera o dado, o que deveria estar lá. Um caso bastante clássico é eu trabalhei bastante com a área de rodovia na minha dissertação de mestrado. O dado de rodovia, por exemplo, ele não está na INDE. A gente não tem, é um dado federal. Né? Ele não está lá. Então, a gente precisa ir lá no Ministério da Infraestrutura, hoje em dia, né, a forma como ficou organizado, e acessar aquela informação. Então, isso acontece com muitos dados, inclusive dados, às vezes, do IBGE. Tá? Mas não era para ser assim. A ideia aqui é que, justamente, a gente pudesse acessar um ambiente só, que é a INDE, e conseguir, então, consumir o geosserviço, baixar os arquivos que fossem necessários, enfim. Então, o que falta, pessoal, para a INDE se tornar essa principal fonte? Recurso. Né? A gente passa aí por algumas situações de, enfim, né, governamentais, há muitos anos, tá? Há muitos anos isso vem acontecendo, dos recursos serem cada vez menores para a área geo. O governo, infelizmente, ainda não viu
o quanto é importante a gente, o quanto significa, né, a soberania, né, a gente investir nessas áreas. A gente não constrói uma ponte, a gente não constrói uma escola, a gente não constrói uma casa, a gente não constrói nada se a gente não tiver uma infraestrutura mapeada, né, bem mapeada. Então, recursos. Quando eu falo de recursos, recursos financeiros, recursos técnicos também. A Indy, hoje em dia, ela é feita por técnicos que se dividem em outras atividades, e isso é bastante limitador. Políticas públicas. Falta, então, políticas públicas. A gente tem a Indy, a gente tinha a CONCAR, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Hoje em dia não temos mais, mas nenhuma dessas instituições ela tem o poder de uma agência reguladora, de cobrar das instituições que aquele dado seja disponibilizado, que o geosserviço seja disponibilizado, seja atualizado. Então, a gente não tendo essa política pública, a gente acaba não conseguindo evoluir. E eu não acredito que a gente vai evoluir se isso não acontecer, se a gente não tiver uma instituição como uma agência reguladora para fazer isso. Então, é uma questão de uma política pública mesmo, administrativa, enfim. Falta muito comprometimento por várias esferas do governo, não é prioridade, né? É um investimento que a gente não consegue ver muito bem, e aí a gente sabe que quando a gente está falando de política pública, isso é um pouco complicado. Pesquisa acadêmica, eu lembro que quando eu estava fazendo a minha dissertação, tinha assim, pesquisa acadêmica, e eu acho que deu uma parada, não vi muito. Então, a gente precisa disso também. Então, aproveitando aqui o ambiente acadêmico e tudo mais, né? Pensem nisso, pensem com carinho. A gente precisa de pesquisa nessa área. E não há conhecimento na maioria dos usuários. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Quem aqui conhecia a Indy? Já tinha ouvido falar Indy? Talvez, vai. Uns 30%, talvez. E acredito que a grande maioria de vocês trabalhe com geoprocessamento, né? Então, acontece isso, tá? Não tem o conhecimento da maioria dos usuários. Gosto muito dessa frase aqui, que ela é do Luiz Ujeda, inclusive, que ele fala que o Comitê Geoespacial da ONU afirma, em suas entrelinhas, que um Estado sem infraestrutura geográfica no século XXI terá o mesmo destino político, social e econômico que um Estado teria sem energia elétrica no século XX. É isso. A gente não conhece as nossas áreas, a gente não tem domínio das nossas áreas, a gente não consegue proteger e a gente não consegue considerar. Existem muitas áreas no Brasil que não foram mapeadas ainda, que a gente não tem acesso, e elas estão esquecidas, né? Aqui, pessoal, só um resumo, tá? Não vou passar para vocês, é mais porque eu imagino que essa apresentação vai ficar disponibilizada, né, para o pessoal. Então, esse aqui é um resumo da ópera para quem trabalha aí com dado geoespacial, pensando em padronização, pensando em metadado. Existe uma forma, quando eu quero gerar dados geográficos, então eu utilizo um determinado documento, ET-EDGV, para verificar padrões de metadado, perfil de metadado, para catalogar os metadados, os perfis de metadados também, para consultar dados geográficos e seus respectivos. Aí, eu gostaria muito de dizer para vocês, né, visualizador da Indy, mas não dá para parar aí, a gente precisa olhar em outros locais, mas como visualizador da Indy, a gente tem outros visualizadores, outras ideias muito bons, de São Paulo são muito boas, aqui de Florianópolis, inclusive, do DF, enfim, algumas secretarias de meio ambiente, especialmente. Então, a gente tem boas fontes e, infelizmente, essas ideias não estão associadas com a Indy, tá? Então, sempre que vocês precisarem, busquem por IDE e determinado tema, determinado local. E para consultar metadados, então, o catálogo de metadados da Indy e catálogos de outras instituições aí que gerem dados geográficos. Caso tenha aqui presente pessoas que são de órgãos públicos ou que tenham interesse, simplesmente, o IBGE, a Indy, né, eles fazem treinamentos quase que mensais, ou a cada 2 meses, para justamente fazer com que as instituições brasileiras elas consigam fazer de fato essa padronização de dados, de metadados e de publicar os dados que geram pelo portal da Indy, tá? O que eu acabei esquecendo de falar antes da CONCAR, né? A CONCAR então era
era a Comissão de Cartografia, que foi extinta, e ela tinha esse objetivo, então, de promover esses treinamentos, enfim, a propagação da Indy, né? Fazer com que ela chegue em todos, né? Todos de interesse, e, infelizmente, ela não existe mais. Então, a gente perdeu também um pouco desde que a CONCAR foi extinta. Mas esse aqui é o caminho da roça, para quem precisa trabalhar aí com dado geoespacial padronizado. E, novamente, né, quem quiser fazer parte dos treinamentos, é uma oportunidade bem bacana e bem interessante. Esse é o meu contato. Muito obrigada pela atenção.